Bom, a questão que nos chega é sobre o julgamento da ADI 2135 e seus impactos para os servidores públicos. O primeiro ponto que eu queria destacar é a tramitação, né, desse processo. É um processo já muito antigo, é uma decisão que foi dada na ADI 2135 há mais de 20 anos atrás, pelo ministro Nery, que tinha suspendido um aspecto da emenda constitucional que, por sua vez, flexibiliza a forma de contratação, ou seja, o regime jurídico único, ele deixa de ser único para admitir contratações também por meio da CLT. Então, vão coexistir estatutários e empregados públicos. Essa é uma decisão que ela traz relevantíssimos impactos. Por mais que ela tenha sido modulada e seus efeitos só valem para frente, e também é importante destacar que nesse momento dessa conversa, os votos ainda não foram publicados, nós só temos o extrato da ata disponível no site do Supremo. O primeiro impacto que eu gostaria de destacar é a fragilidade, né? A fragilidade dessa forma de contratação e a mudança de paradigma de um regime jurídico que era único e, ao que tudo indica, deixará de ser único. Isso tem um impacto de mobilização, de organização sindical, de formas de aposentadoria, de estabilidade. E esse é um contexto que a categoria tem que se unir, tem que se organizar, principalmente para que na hora que forem distribuir e entender quais são aquelas categorias possíveis de contratação por meio de contratos via CLT, de empregados públicos, o magistério superior não seja uma das categorias que ali estejam inseridas. E se for, para que na legislação ordinária que virá para regulamentar a emenda constitucional e estabelecer padrões de cargo, salário, progressões, movimentações, isso seja muito bem acompanhado pelas entidades sindicais para que não haja, de fato, dissincronia e direitos díspares, para não termos, por exemplo, dois professores que ocupam a mesma sala, com regimes completamente distintos, com padrões remuneratórios completamente distintos e com alguns sem garantias, outros com, o que seria um total absurdo. Com relação aos impactos diretos, né, para aqueles que estão no serviço público, não há um impacto imediato de aplicação de, por exemplo, mudar um servidor estatutário para seletício, isso não vai acontecer. O impacto ele é prospectivo e é para o futuro. São categorias que podem ser esvaziadas do ponto de vista do regime jurídico dos estatutários e que passarão a ter diversos integrantes dela ocupando cargos com um regime de contratação de empregados públicos via CLT. É importante lembrar que até pouco tempo atrás havia uma discussão do Supremo se para os empregados públicos necessitava, por exemplo, de um processo administrativo disciplinar para demissão. Então, imagine o quanto isso flexibiliza garantias, por exemplo, a estabilidade, que é uma das garantias que mais assegura que os servidores públicos possam pensar de forma diferente, para que haja pluralidade de ideias e para que haja segurança de efetivamente se denunciar um assediador, de fiscalizar um malfeitor, de denunciar alguém que cometeu algum crime, seja seu supervisor ou seu superior, para que se possa fiscalizar chefias. E toda essa relação, ela vai se desidratando na medida que você admite contratações que não são tão bem garantidas quanto aquelas do regime estatutário. Com relação à aposentadoria, para quem já está na carreira, não tem um impacto direto e imediato. O regime de aposentadoria, ele depende de uma outra forma de movimentação, que seria uma nova reforma previdenciária para ser modificado. Mas ele tem um condão de desidratar a categoria no sentido das suas pautas de reivindicação, o que pode implicar também na redução de direitos e de conquistas. Com relação ao futuro, né, o que precisa acontecer para que, de fato, isso chegue para os servidores, o primeiro passo agora vai ser o Supremo publicar os seus votos e a gente entender qual a amplitude desse julgamento, mas ao que tudo indica, a emenda constitucional que tinha tirado a forma de contratação por um regime jurídico único, essa supressão do regime jurídico único, ela passa então a valer, e ela valendo, ela dependerá de uma regulamentação por norma infraconstitucional. Então, vão ter que editar uma lei
para explicar em quais cargos, em quais condições e em quais padrões essa flexibilização chegará aos servidores públicos nas novas contratações.